Olá, eu sou o David, mais conhecido como KC, e vocês estão a ouvir o fantástico podcast Piada do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piada do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez, no episódio desta semana, trago-vos uma entrevista. David Luiz, mas mais conhecido como KC, é a voz por detrás do The Sega Lounge, um podcast dedicado a entrevistas e a todos os conteúdos que estejam relacionados com a famosa desenvolvedora de videojogos. Para além deste podcast em inglês, David está envolvido também num outro projeto chamado Segazizes, juntamente com o João Pires, um outro apaixonado pela Sega. Por essa razão, quis saber um pouco mais sobre o percurso de David e acabámos por falar de quase tudo. Conversarmos sobre a Sega, partilhámos memórias e refletimos também sobre a importância da nostalgia nos dias de hoje. Antes de deixar com a entrevista, eu tenho apenas que fazer uma advertência. Tive alguns problemas técnicos por parte do meu microfone. Por isso, a qualidade de gravação ficou um bocado aquém das minhas expectativas. As minhas desculpas, mas garanto-vos que vale a pena ouvirem a conversa, naquele que é o episódio mais longo do Piada do Pardal. Espero que gostem. Olá David, muito obrigado por estares aqui no Piada do Pardal. É um grande prazer que tu estejas cá. Antes de começarmos a falar sobre os teus projetos, eu quero que fales com os nossos ouvintes e que quero que faças uma pequena apresentação de quem é que tu és, o que é que fazes, basicamente isso. O que é que nos podes dizer sobre este assunto? Ok, então vamos aqui durante uma hora falar sobre estes tópicos. Não, em primeiro lugar, João, obrigado pelo convite. Não estava à espera e é um prazer estar aqui. Gosto muito do Piada do Pardal, portanto é um prazer fazer parte de um dos episódios. Em relação a quem é que eu sou, isso é uma boa pergunta. Agora vou começar aqui a chorar. E quem é que eu sou? O que é que eu faço na vida? Pronto, o meu nome é David. Na internet, nomeadamente na comunidade mais Sega, sou conhecido como KC. Porque surgiu isso uma vez e ficou, e pronto, e tenho estado ligado mais a nível de podcasts, projetos áudio com a comunidade Sega. A nível profissional não faço nada disso, sou professor de inglês. Ok. E portanto não tem nada a ver. Mas, ou então tem qualquer coisa a ver, porque tenho estado mais envolvido também na comunidade de língua inglesa com o passar do tempo. Talvez tenha uma relação com isso. Mas pronto, gosto de videojogos, gosto de música, gosto de cultura pop, portanto basicamente sou o público-alvo do podcast. Exatamente, e foi também um dos grandes motivos que eu te convidei para cá. Tu falaste que dentro da comunidade Sega tu és conhecido como KC. Podes explicar de onde é que vem essa alcunha? Epá, é triste. Ora bem, mas eu explico. Eu acho que até já mencionei isto num outro programa diferente. Portanto, quando surgiu a hipótese de eu ter internet em casa, que não foi assim há tanto tempo, porque sim, meninos que nos estão a ouvir, havia uma altura em que nem toda a gente tinha internet em casa. E eu só tive internet em casa por acaso um bocado já mais tarde. E a primeira coisa, ou das primeiras coisas que fui fazer foi ver se havia comunidades de Sega online, porque sempre fui grande fã da Sega. E mesmo nessa altura ainda tinha aquela nostalgia, saudosismo e envolvimento com jogos da Sega. E na altura encontrei alguns fóruns nomeadamente mais ligados à comunidade Sonic. E pá, era preciso encontrar-se um username para entrar nos fóruns, não é? Para te registares e conversares com a malta. E pá, eu não me orgulho muito disso, mas na altura não tinha mais nada que me lembrasse, então lembrei-me de Cool com capa e Tchau, dos personagens pequeninos do Sonic. Certo, então, ok. Certo, pronto. Logicamente, com o passar do tempo, percebi que aquilo era uma coisa um bocado mais permanente e comecei a ficar também a ser mais conhecido na comunidade e envolver-me com outras diferentes comunidades e sites da Sega, e o nome começou a espalhar-se. Uma coisa que eu na altura pensei, vou criar aqui um username só para isto e pronto. Entretanto, como não me orgulhava muito já desse nome, pensei, bem, então se calhar vou reduzir isto para KC. Ok. Pronto, e ficou KC. E pronto, e só mesmo a malta mais antiga
é que eventualmente poderá saber agora. Agora toda a gente vai saber, pronto. É por isso que estás aqui no Piada do Pardal, para desconstruir estes mitos urbanos. Levar roupa suja. Toda a verdade. Toda a verdade. O que é que dizem os meus olhos? Muito bem. Agora que estamos numa de partilhas de criar usernames e isso, também o meu primeiro mail, que alguma vez criei na vida, que pedi ao meu irmão mais velho para criar, como eu sou também grande fã da Sega, o que é que eu quis que o meu primeiro mail se chamasse? Sonic_Pardal. E pronto. Sonic Pardal. Mas eu gosto disso. Foi aquela cena Sonic de... Pardal. Os meus irmãos tinham as iniciais. Eu assim, não vou pôr as minhas iniciais. E eu, como na altura, e ainda hoje gosto bastante do Sonic, lembrei-me, Sonic Pardal. E nem pensei muito nisso. E até hoje, um dos meus mails secundários, que eu tenho vários mails, ainda é Sonic. Muito bom. Não, mas eu gosto. Melhor do que Cool Child. Não. Sem dúvida. Cool Child. É que o diminutivo KC é um nome muito... parece um DJ, man. É mesmo um nome diminutivo de uma radio personality. Mesmo digno de radio personality. Eu acho que eu sou o David KC. Tu ouves este nome e pensas assim, este tipo é mesmo da rádio, fogo. Por amor de Deus. Não sei o que dizer a isso. Mas eu acho. É mesmo só o nome. Pronto, muito bem. Portanto, tu referiste então que começaste nessa altura de usar a internet e usar esse teu novo nickname para estar mais presente nas comunidades e ver notícias relacionadas com a Sega. Que memórias é que tu tens dessa altura? O que é que tu fazias particularmente na internet nessas alturas? E procuravas informação? Procuravas o quê exatamente? Sim, era uma altura um bocadinho diferente do que nós temos agora, não é? Em que o grande envolvimento que normalmente temos com as comunidades será mais a nível das redes sociais, não é? Não havia ainda Twitters, nem Facebooks, nem essas coisas a nível, pelo menos, tão amplamente utilizado. O que era grande era juntar-se a um fórum, não é? Os message boards em que tu irias lá, fazias um comentário, não é? Malta... Era uma coisa muito menos imediatista. É verdade que havia coisas como os chats no IRC, não sei o quê, mas que era uma coisa que por acaso era usado na comunidade em que eu mais era ativo, que era a Rádio Sega, não é? Que de certeza que vamos falar um bocadinho, mas mesmo antes da Rádio Sega existir, eu já estava noutras comunidades e era muito pelos fóruns. Uma pessoa ia lá, pronto, alguém iniciava um tópico qualquer sobre um determinado assunto relacionado com aquela comunidade. Por exemplo, se fosse uma comunidade de Sonic, sobre qualquer coisa de Sonic, se fosse Sega em geral, pronto. E depois a malta ia lá, comentava no seu tempo, não é? Se calhar eu escrevia um comentário agora, tu ias lá à noite quando chegasses a casa e fazias outro, portanto era uma coisa menos imediatista do que nós estamos agora habituados. É verdade, por acaso eu lembro perfeitamente desse feeling, eu comentar alguma coisa e depois esperar para receber um mail da notificação. Olha, o nem sei quantos respondeu ao teu comentário, e depois tínhamos que ir abrir. Era um processo muito mais, era uma volta muito maior, em vez de ser de ponto A para ponto B, era ponto A, depois íamos a Coimbra e depois é que íamos para o ponto B. Neste caso seria o Porto. Exatamente. Mas, e depois havia sempre agora qualquer pessoa, e é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, se quisermos dizer assim, é o facto de haver este imediatismo todo, não é? E de ser tão fácil dizer qualquer coisa, muitas vezes as pessoas não medem aquilo que dizem. Sim. E é por isso que há tanto comentário negativo e tanta parvoíce que se diz. Sim. Não é que não houvesse nessa altura, mas na altura, se calhar, como tinha um peso diferente daquilo que tu ias escrever. Acho que o mundo também tinha, andava com outra velocidade. Sabes o que é que eu quero dizer? As coisas, sem dúvida. Não é que não fossem lentas, mas tinham outra velocidade. E depois as pessoas pensavam com muito mais ponderação no que escreviam. Claro que trolls sempre houve, com ou sem internet, claro mas era uma coisa que... E é que estas coisas ficavam lá, não é? E portanto, tu, é verdade que tu agora também, se quiseres, vais a um perfil de alguém, por exemplo, no Twitter ou qualquer coisa, e vais ver o que é que a pessoa escreveu e que deixou lá o tweet que a pessoa fez, quando quer que seja, desde que a pessoa não o tenha apagado, não é? Tanto que muitas
celebridades estão agora a ser Pois, exato. a levar na cabeça e a ser canceladas e não sei o quê por coisas que disseram já há muito Sim, tempo. bom, mas voltando então mas era diferente, não é? voltando Era à diferente. questão das comunidades e isso, portanto, suponho que uma das comunidades que tu andavas muito na altura era na Radio Sega. Como é que surgiu esse contacto? Consegues explicar um bocadinho da gênese da Radio Sega? Se é que presenciaste essa comunidade? Sim, estava lá. Portanto, basicamente o que aconteceu foi eu, portanto, há uma comunidade Sonic grande online, talvez a maior, penso eu, que é o Sonic Stadium. Ok. E o Sonic Stadium tinha na altura, lá está, os seus fóruns, ainda penso que tem. E eu registrei-me lá a certa altura e entretanto vi que alguém tinha numa assinatura, portanto, as pessoas quando iam para os fóruns depois tinham nos seus posts uma pequena assinatura, podiam pôr uma imagem, qualquer coisa, e alguém falava lá de qualquer coisa relacionada com uma rádio e com Sega. E eu fui ver o que é que era. Aquilo na altura ainda não era bem a Rádio Sega, portanto foi um projeto de uma única pessoa, de um rapaz chamado Mark, que criou um projeto sobre Sega, que era MySega, mysega.co.uk, portanto ele era do Reino Unido, e a certa altura lembrou-se, vou criar também uma rádio para tocar as minhas músicas preferidas da Sega, uma rádio online, que era então a MySega Radio. Ele criou a MySega Radio. Um pouco mais tarde, há alguns meses mais tarde, a MySega Radio tornou-se Radio Sega, e nessa altura eu já estava lá envolvido com o rapazito e tal, porque é que eu me envolvi com a Rádio Sega? Porque rádio para já sempre foi uma coisa que eu gostei, música muito, e música da Sega também. Portanto, Ok, é a junção de dois universos, de videojogos e de vários músicas. Universos, exatamente. Ok. Portanto, foi uma coisa que me atraiu. E a Rádio Sega começou por um projeto pessoal, mas depois ele começou a juntar mais pessoas e tornou-se uma coisa maior. Isto foi mais ou menos em que anos? 2005, 2006? 2006, portanto, a Rádio Sega fez 15 anos este ano. Ok. E depois começaste a ser locutor. Como é que foi a tua hierarquia, digamos assim, dentro da Radio Sega? Podes explicar um bocadinho a tua evolução? Sim, portanto, eu não comecei, eu só comecei a fazer programas na Rádio Sega lá para 2013, talvez. Portanto, eu juntei-me como ouvinte e como, pronto, na altura usava-se o Messenger também e outras coisas, e falava um bocadinho com o Mark, porque ele às vezes queria testar coisas novas, e eu estava-me ali um bocadinho por trás das cenas a ajudá-lo nessa questão de testes, mas não fazia parte depois daquilo que se tornou a equipa inicial da Rádio Sega. Havia fóruns também no site, havia um blog, mas eu estava só como ouvinte e como participante. Sim. Depois, em 2010, começaram os programas ao vivo. Portanto, só em 2010, 4 anos depois, é que a Rádio Sega começou a ter então DJs para fazerem programas ao vivo. Ao vivo não, em direto. Sim. Na live. Portanto, na rádio. E nessa altura, pouco tempo depois, era necessário que houvesse malta que pegasse nas gravações desses programas e os tornasse em podcasts. Portanto, em gravações dos programas que estivessem disponíveis em sítios como, na altura, o iTunes e coisas assim. Agora já há muito mais. E eu juntei-me à equipa, então a primeira coisa foi isso, foi em 2010, a certa altura, para ajudar a fazer, transformar essas gravações em podcasts que tinham capítulos com cada música que era tocada, com imagens, não sei o quê, todas as coisas muito elaboradas que nós tínhamos muito orgulho na altura. E isso foi a tua primeira experiência a lidar com programas de rádio e de podcast, ou já tinhas tido alguma experiência antes disso? Não, foi mesmo a minha primeira experiência. Muito fixe, mano, muito fixe. E já agora, por curiosidade, eras o único português que estava nessa equipa ou havia mais alguém também com a mesma nacionalidade? Não, na equipa era. Na altura na equipa era. Havia ouvintes, mas na equipa era. Depois é que mais tarde se juntou também o João Pires, que apresenta um podcast comigo que é o Segas Isso. Um abraço a ele, já agora se estiver a ouvir. Grande abraço para o João. Mas em termos de equipa na altura não. E havia provavelmente 2 ou 3 ouvintes que nós sabíamos que eram ouvintes ativos porque participavam nos programas, nos chats e não sei o quê, mas
talvez outros que nós não soubéssemos. Ok, muito bem. Antes de falarmos do Sega Lounge, quero só aqui recuar um bocadinho no tempo e tentar perceber de onde é que vem esta paixão pela Sega. Quero-te perguntar então, porque é que tu te tornaste num grande fã da Sega e quais são as memórias que mais te marcaram para que te tornasses num acérrimo fã desta companhia? Uhum. É uma boa pergunta. Eu acho que pronto, um fator logo determinante é ter nascido em Portugal e ter passado a minha infância, não é? Ali, finais dos anos 80, início dos anos 90 em Portugal. Portanto, logo por aí a Sega era de facto uma coisa muito grande em Portugal a nível dos videojogos e portanto acho que não havia outra forma. No entanto, eu lembro-me vividamente da minha primeira experiência com uma consola mesmo que eu me lembro e que eu tenha pegado e jogado, foi mesmo a Mega Drive com o Sonic 1. Ok. Portanto, essa foi a primeira coisa que me marcou, e ver o Sonic e as cores e a música e o bonequinho a correr e a rebolar, etc. Foi isso que me marcou. Portanto, eu depois acabei por ir seguindo a Sega naturalmente. Tive outros jogos e criei ali uma ligação com a Sega, com uma coisa até que às vezes falamos no Segazices, que é também era sócio do Clube Sega, Certo. que era uma coisa que existia. Exatamente. e portanto, na altura a Sega tinha de facto uma presença muito grande em Portugal, ao contrário de outras companhias de videojogos, nomeadamente a Nintendo, que não tinha assim, não apostava tanto no mercado português, e eu acho que isso foi determinante também para criar esta ligação. Porque havia revistas, havia anúncios na televisão, havia programas de televisão. Sim, o marketing era muito forte na altura, Sega. sim. O marketing. Era muito difícil não seres fã da Sega se fosses da minha geração e gostasses de videojogos. Ok. E lembras-te mesmo da primeira vez que tu viste a Mega Drive? Ou como é que tu recebeste a Mega Drive? Jogaste na casa de um amigo? Recebeste por uma ocasião especial? Ou experimentaste num centro comercial, numa loja? Lembras-te exatamente do momento? Eu tenho uma vaga ideia de ter visto o Sonic 1 na casa de uns amigos do meu pai. Ok. Que fomos visitar. Eu tenho ideia de ter lá, mesmo o próprio amigo do meu pai, portanto, pessoa mais velha, estar a jogar o Sonic. Eu tenho essa ideia. Assim, uma coisa muito vaga. Mas depois eu recebi uma Mega Drive como prenda do meu pai, com o Sonic 1 e com aquela compilação que era muito comum, que era os Mega Games 1, que vinha Super Hang-On, Columns e World Cup Italia 90. Sim, o Mega Games 1, Clássico. não é? Esse é o 1. Mega Games 1 é o Mega Ok. 1. Isso foi o que eu recebi. Portanto, essa é mesmo a minha primeira experiência. Mas tenho uma vaga ideia de facto vi o Sonic e aquilo capturou a minha imaginação nessa ocasião em casa de uns amigos do meu pai. Ok. Muito fixe, muito fixe. E depois, claro que não quero estar aqui a traçar uma retrospectiva detalhada sobre todos os momentos em que tu acompanhaste a Sega, portanto eu quero-te agora fazer uma pergunta um bocado difícil de responder, pelo menos eu acho. Qual é que é o teu jogo preferido da Sega? De sempre? Por acaso Não é? Não. Shenmue é o meu jogo preferido. Uau! É. A massive project, with scale the world has never seen, has finally been unveiled. It's not an RPG. It's not a movie. Shenmue. Há duas séries que sempre estiveram muito presentes. Claro que o Sonic esteve sempre presente, foi o primeiro jogo até hoje, mas o Shenmue marcou muito numa determinada altura da minha vida e acho que continuará sempre a ter uma importância muito grande para mim. Ok. Podes explicar porquê? É difícil de explicar, sabes? Porque eu não sei se tu alguma vez jogaste Shenmue. Já. Não sei se jogaste na altura, na Dreamcast. Na altura não joguei, mas eu lembro-me, Okay. é uma daquelas situações em que na altura eu tinha uma Dreamcast, joguei quase todos os jogos na altura, quase todos os jogos que me interessavam, quero eu dizer, e eu lembro-me de ficar com aquela sensação de espanto quando via imagens do Shenmue, porque
não sabia do que se tratava, porque ainda era relativamente jovem e os meus interesses de videojogos ainda não se inclinavam nesse sentido, mas sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha do género, que raio é este jogo? Porque eu até tinha um póster, que na altura comprei uma revista e veio com um póster gigante com o 10º aniversário do Sonic, ou seja, em 2001, e que tinha o 3D model do Sonic, do Knuckles, tinha depois o caminhão do jogo 18-wheeler e depois por cima tinha os protagonistas do Shenmue, o Ryo Azuki e a rapariga que eu estava a falhar o nome, a Shenhua. Quer dizer, eu sabia o nome, mas não queria estar a fazer... não queria estar a dar aqui nenhum atropelo na gramática. Obrigado por me teres... Isso também posso ter. Ok. Eu não sei falar isso. Mas tu disseste muito bem, e é isso mesmo. E portanto, eu tive esse póster no meu quarto durante, sei lá, ainda uns aninhos valentes. E essas duas figuras estavam no meu quarto e eu ficava sempre a pensar, epá, quem é que são estes dois tipos? Que está ali por cima do Sonic e do Knuckles e ainda por cima do caminhão do 18-wheeler, e ficava mesmo, pá, quem é que são estes? Isso é uma coisa muito, muito 90, início dos anos 2000, não é? Que era termos um póster com coisas e aquilo podia ter uma série de imagens e tu poderias não saber quem seriam todos os jogos que estavam representados ali. Sim. E ficava no teu imaginário. Sim, foi muito isso. E por causa disso, o Shenmue sempre ficou como se fosse uma pulga atrás da orelha. E depois os anos foram passando e depois eu só joguei pela primeira vez Shenmue, do princípio ao fim, que eu depois, entretanto, fui experimentar. Já não me lembro já não me lembro se foi numa Dreamcast ou se foi... na casa de um amigo, já não me lembro, isto já não me lembro sinceramente, que agora, mas eu lembro de ter experimentado o jogo e na altura ter achado uma seca, mas não estava com o mindset certo, porque na altura mas é normal, porque na altura o que eu queria jogar era GTA. E Shenmue de facto não correspondia a essas expectativas, mas depois, anos mais tarde, joguei a versão remastered do Shenmue na PS4 e depois fiquei a perceber, ok, agora já percebi, e depois tornei-me também um grande fã, sou um fã mais recente, mas adoro mesmo Shenmue, principalmente a banda sonora. A banda sonora é uma coisa mesmo sem dúvida. sublime. Mas eu compreendo essa, aliás, e acho que é muito fácil alguém que não jogou o jogo na altura em que saiu, ou os dois primeiros jogos, é fácil não perceber o porquê de quem gosta e de quem jogou na altura ser grande fã. Sim. Penso eu, porque é de facto o ritmo do jogo, não é aquela coisa mais acelerada. Mesmo, por exemplo, a gente gosta de dizer que os jogos do Yakuza, que são agora uma série mais recente, não é, da Sega, relativamente, que são sucessores espirituais, digamos, do Shenmue. Ok. Há elementos comuns, mas é um ritmo de história, um ritmo de jogo muito diferente do que é o Shenmue, em que o tempo passa muito mais devagar. Sim. Em que tu fazes ali coisas muito mais mundanas, mas era precisamente isso que tornava o Shenmue um jogo tão especial na altura em que saiu. Não havia nada daquilo na altura. E era uma representação também de uma coisa que eu acho que estaria no imaginário de muitos fãs de videojogos, e talvez esteja ainda, que é o Japão. A vida no Japão, não é? Nós éramos fãs de jogos feitos no Japão, associávamos se calhar o Japão a assim, uma coisa, uma terra mítica, como é que seria, e veres principalmente no primeiro Shenmue, em que se passava numa zona específica do Japão, em que tinhas as personagens todas, mesmo personagens que não tinham qualquer tipo de interesse, em que tu via-los no seu dia-a-dia, consoante a hora do dia, a fazer as suas atividades, a irem para casa, a irem para o trabalho, a fazerem... Se fosse fim de semana, tinham uma rotina diferente, e tu vias o tempo, o clima no jogo era igual àquilo que foi naquela data específica do jogo, naquela zona, de acordo com os registros que havia. E não esquecer que o jogo decorre na década de 80. Ou seja, exatamente. Ou seja, ainda era muito longe do saudosismo dos anos 80 que viria a manifestar anos mais tarde. Por exemplo, eu acho que
a maior parte pelo menos de gamers, eu acho que começaram a ganhar um carinho pelos anos 80 por causa do GTA Vice City. Mas já o Shenmue fazia isso em 1999. Exato. Portanto, É verdade, é. Eu lembro-me especificamente de ver o Shenmue na FNAC do Colombo. Havia, porque eu tinha ouvido falar, eu tinha lido sobre o Shenmue numa revista sim. britânica que eu comprei num quiosque em Lisboa. E havia lá uma reportagem sobre o Shenmue e havia lá aquelas grandes letras free, que era portanto, É o acrónimo do engine do jogo. Do Free Reactive Full Reactive Eyes Entertainment, que era que é incrível é que tu sabes isso, man, de cor. Incrível ou triste, dependendo da maneira como tu abordes o assunto. Para mim é incrível. Sim, mas continua. E eu lembro-me de ler sobre isso. Provavelmente aquilo seria uma reportagem de antes do jogo sair. Portanto, havia assim umas imagens ainda, assim uma coisa muito abstrata do que é que o jogo seria e de como seria revolucionário. Mas eu nunca liguei muito àquilo. Olhava para aquelas imagens e pensava, isto não deve ser para mim. Eu era, se calhar, estava mais ligado na altura, se calhar, a coisas como os Sonics e coisas mais... os céus azuis da Sega, sim, não é? Exatamente, sim. Aquela imagem dos céus azuis, coisas mais vibrantes, etc. E o Shenmue era um bocado mais realista, se calhar não era aquilo que me apetecia. Tanto que eu não o comprei logo. Mas eu via na FNAC do Colombo, havia lá tipo uma zona, uma vitrinezinha, em que tinha sempre a caixa do Shenmue. Aquilo não era só uma caixa normal dos jogos da Dreamcast, era uma caixa de cartão em que vinham duas caixas da Dreamcast. Duas caixas de CD. Sim. Que aquilo eram 4 discos. Exato, sim. E eu olhava para aquilo, passava por aquilo, quando lá ia, realmente, mas não é para mim. Sim. Entretanto, houve um dia que lá pensei, bem, olha, vamos lá experimentar. E pronto, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Portanto, calculo que também sejas um grande fã do Yu Suzuki, por causa do Shenmue. Sim. E já agora só um pequeno pormenor também em relação ao Shenmue, tanto um como o 2, que ainda aumentava mais a experiência para quem é fã da Sega, é que tinhas uma coisa que na altura não era muito comum, que era, e agora já é mais, que é, ias às arcadas dentro do jogo e podias jogar jogos de arcada da Sega antigos, como o Hang-On, Space Harrier, Outrun, acho eu, ou não? No 2. No 2, ok, é no 2. No 2, Outrun, Afterburner. E tinha mesmo as reproduções das máquinas da altura, principalmente com o Afterburner, com a cena do caça. O Outrun tinhas mesmo portanto, a cabine exatamente. Ferrari, não é? Sim, portanto, por exemplo, se dessem a oportunidade de tu fazeres uma pergunta ao Yu Suzuki sobre o Shenmue, calculo, o que é que tu perguntavas a ele? Ou o que é que dirias? Nunca pensei nisso. Isso é uma excelente pergunta. Sinceramente não faço ideia. Tinhas 5 minutos, faz conta, tinhas 5 minutos com ele, mesmo cara a cara, face to face, com distanciamento social, devido aos tempos que estamos. Com máscara. Mas o que é que dirias a ele? Primeira coisa é, já se vacinou? Não. Assunto polémico. Não, provavelmente a primeira coisa que eu lhe diria era agradecer o excelente trabalho que ele fez, porque há muitos jogos dele que de facto são clássicos para mim, né? Mesmo Hang-On, Outrun, claro que Shenmue principalmente. Agora, perguntar o quê? Não sei, sinceramente. Eu acho que a coisa que qualquer fã de Shenmue gostava de saber é onde é que a história vai ter, qual é que é o fim disto. E o problema disso é que precisamos de mais jogos para saber. O que esperemos que aconteça, mas não sei. Ele precisa de mais dinheiro e parece que precisamos de vários jogos adicionais, porque ele não está disposto a contar a história assim tão depressa. E eu acho que a grande curiosidade é essa: em que é que isto vai dar? Sim, o que é que isto vai dar? Qual é o fim da história? Qual é que é? Acho que essa é a grande curiosidade. Muito bem, já que estamos aqui a falar de perguntas e isso, quero agora falar contigo sobre o teu podcast Sega Lounge. Quero saber então como é que surgiu este programa de podcasts, de entrevistas. Quero que expliques um bocadinho como é que tem sido o percurso do Sega Lounge nestes últimos anos. Ok.
O Sega Lounge surgiu como um programa na Rádio Sega. Ok. Primeiro, portanto, em 2014. Em maio de 2014. E como muitos dos projetos de rádio que eu desenvolvi na Rádio Sega, surgiu porque mais ninguém queria fazê-lo. Portanto, foi daqui eu tive várias ideias. Eu a partir de 2013, final de 2012, início de 2013, fiquei à frente da Rádio Sega, coisa que surgiu com movimentações que houve de pessoas, e o meu foco sempre foi: temos que ter mais programas, temos que melhorar o conteúdo e focar-nos no que é a Rádio Sega em termos de rádio. Uma das coisas que eu achava que era muito fixe de ser feita era um talk show, portanto, com entrevistas, com convidados, com uma coisa que nós nunca tínhamos feito, porque os programas eram sempre mais à base de música. E eu propus essa ideia à equipa de DJs que tínhamos, não era assim muito grande. Quem é que quer fazer? Quem é que quer fazer? Estive ali, ninguém queria, então pensei, bem, olha, vou tentar fazer eu. E não tinha equipamento de jeito para isso na altura, não fazia ideia como é que se processaria, porque era suposto ser um programa em direto. Pois. Portanto, e inicialmente era um programa em direto. Eu arranjava maneira de ter os convidados, que incluíam malta da Sega na altura, malta que trabalhou na Sega no passado, que fez música para jogos da Sega, etc, etc. Eu arranjava lá a maneira de os contactar, de os ter lá no programa, e fazíamos tudo em direto. Portanto, a qualidade nos primeiros tempos era um bocadinho duvidosa, porque de facto não tinha o equipamento necessário, não tinha as noções de como é que poderia fazer aquilo funcionar. E acho que quero acreditar que ao longo do tempo as coisas foram melhorando em termos de E melhoraram, sem dúvida. Então já tens quantos anos de podcast? 5? Não. 7? 6 temporadas. Ok. Portanto, 6 temporadas. Portanto, já passaram lá muitos convidados e muitos programas sobre diversos tópicos. Qual foi o convidado que te mais surpreendeu pela positiva? Qual foi, não desprestigiando os outros, porque cada um tem as suas... tem as suas, portanto, mais... tem os seus pontos fortes, é isto que eu quero dizer. Claro que sim. Qual foi o que te mais surpreendeu e qual foi o episódio que deu mais gosto de editar e também da própria conversa em si, se pudesse escolher só um? É complicado, só um. Há um que eu gostei muito de fazer, porque a pessoa, eu acho que tu deves estar a pensar onde é que isto vai levar, que eu acho que tu também gostaste de ouvir esse, pelo menos acho que já me tinhas dito, que é o do Spencer Nilsson. Ok. O Spencer Nilsson trabalhou na música de jogos como Echo e os originais, etc. E o Spencer Nilsson foi um convidado extraordinário em termos de simpatia, de estar disposto até a dar conselhos às pessoas, porque na altura o programa era feito em direto, a malta podia fazer perguntas, se estivesse a ouvir, havia uma sala de chat da Rádio Sega, podiam pôr lá perguntas e nós fazíamos-lhe as perguntas em direto. Houve malta que pediu conselhos para poder fazer música para jogos. A sério? Uau, assim, que fixe. E ele avançou. Gostei muito desse. Foi um que me marcou, assim como também primeira vez que apareceu a voz do Ryo Azuki. O Corey Marshall, que também foi. Mais recentemente, eu sei que era só um. Recentemente, é uma pergunta aberta. Pronto. Sim. Gostei muito do David Warhol, que foi uma sugestão que tu me deste. Pois foi, pronto. Que é um dos homens por trás provavelmente do jogo favorito de toda a gente, Bug. Isto era uma realidade alternativa. Em que o Sonic tinha-se reformado e o Bug era atualmente a mascote da Sega. E havia filmes com o Bug e éramos todos mais felizes. Mas pronto. Sim, esse episódio... depois aparece lá um tipo a recomendar o Bug 2. Foi um bocado fraquinho, mas pronto. Here is João Pardal with his game. Hi, my name is João Pardal and I am here to talk about Bug 2. Continuando. Acho que é de ouvir. Mas agora, voltando aqui à conversa, uma coisa que eu estou a notar da conversa, e agora também por ser teu ouvinte e de ouvir vários teus
podcasts, eu tenho notado que há qualquer coisa de especial na comunidade de fãs da SEGA. Sabes-me explicar o que é que tem de especial esta comunidade? Tu estás-me a fazer perguntas difíceis. Isto é pior que o Sega Lounge Challenge. Ora, o que é de especial? Eu acho que há aqui... isto pode parecer um bocado assim, cheesy, um bocado foleiro, não é? Mas eu acho que havia qualquer coisa de especial nos jogos da Sega nos anos 90 e 2000 e nos 80. Portanto, até a Sega deixar de fazer as suas próprias consolas, havia ali qualquer coisa de especial, havia um ADN, uma identidade especial nos jogos que atraíam as pessoas, atraíam a malta nova e não só, mas que jogavam os jogos e que deixava algumas marcas no sentido positivo e que faziam com que nós nos identificássemos com aquela companhia de videojogos, não é? É verdade que depois se perdeu um bocadinho dessa identidade quando eles passaram a fazer, deixaram a ser third party. O negócio exatamente, deixaram o negócio das consolas e portanto, e depois, como é lógico, era uma empresa em dificuldades financeiras, tinham que se virar para aquilo que lhes dava dinheiro e nem sempre tomaram as melhores decisões. Mas eu acho que quem era fã da SEGA nessa altura, quem cresceu com a SEGA, nunca perdeu este forte apego e esta forte relação com a SEGA. E a verdade é que, mesmo nos anos mais modernos, quando a SEGA faz aquilo em que é boa, faz mesmo muito bem. E quando a SEGA se lembra de fazer aquilo que os fãs normalmente até lhes dizem que era bom que fizessem, o que aconteceu algumas vezes, resulta mesmo muito bem e parece que estamos outra vez com a SEGA do passado de volta. O que não é verdade, mas pronto. Eu acho que a comunidade da SEGA tem esta particularidade de ter tido esta relação desde talvez de muito novos ou desde esta altura mais do passado, mas que os marcou profundamente. E há esta nostalgia, há esta relação próxima com a empresa, o que é um bocado parvo, não é? Porque é uma empresa. Sim. Mas é uma coisa que nos marca, não é? Portanto, principalmente e no meu caso específico, penso também contigo, quando crescemos com estas coisas, acabam por nos marcar, por também nos formar um bocadinho quem nós vimos a ser, não é? Uhum. É um marcaram as nossas vidas de uma forma ou de outra. Eu acho que sim. Por exemplo, o Shenmue, no meu caso, entrou na minha vida numa época muito específica e marcou um bocadinho os meus gostos até depois disso. Em termos de música, abriu os meus horizontes a nível de outro tipo de culturas, etc. Portanto, parecendo que não, é uma forma de entretenimento, os videojogos são uma forma de entretenimento, mas também acabam por formar um bocadinho de quem nós somos, os nossos gostos e a nossa maneira de pensar. Portanto, eu acho que é essa relação com a SEGA que se distingue um bocadinho do que há com outras companhias. Mas se calhar eu estou a dizer isto porque gosto da SEGA, se calhar outros também dizem o mesmo. Sim, mas exatamente. E claro, nós nesta conversa estamos a falar só de SEGA porque nós os dois somos dois grandes fãs da SEGA, mas eu acho que consigo falar por nós dois porque gostamos de outras coisas. Somos fãs, mas não somos fanáticos, sabes? Que acho que é aquela que existe esta diferença. E acho que doses certas de saudosismo / nostalgia, mas sempre também com a olhar para o presente e para o futuro, acho que não fazem mal a ninguém e também ajudam-nos a perceber o que é que virá no futuro, sabes? O que é que a gente pode fazer com o futuro. Já que o passado foi desta forma. E com isto podemos construir coisas interessantes, quer seja na nossa vida pessoal, profissional e até mesmo dos nossos hobbies, sabes? Mas estou aqui um bocado filosófico demais, mas eu subscrevo, sem dúvida alguma, isso é mesmo verdade. E só aqui uma parte em relação ao que disseste, que isso é muito verdade, porque às vezes também é fácil ficarmos muito presos àquilo que gostávamos no passado, não é? E acaba por também haver um bocadinho desta realidade na comunidade SEGA também existe esta realidade. Há aquela malta que fica tão agarrada ao passado que acaba por nem sequer experimentar o que a SEGA tem feito mais recente. E para mim isso é um erro. Para mim é um erro. As coisas evoluem, não ficam estáticas no tempo. Até nós, como pessoas,
Nós há 5 anos éramos completamente diferentes do que somos hoje. Nem é preciso fazer 10, 15. Basta. Há 2 anos a gente pensava de forma diferente de certas coisas e pronto. Sem dúvida. E se a gente evolui, acho que é um bom sinal. Se a gente ficar preso no tempo sempre a pensar um certo tipo de crítica, de sempre algum tipo de pensamento, acho que alguma coisa está mal. Claro que a base dos nossos valores continua praticamente a mesma. Pelo menos é assim que se espera. Deveria, não é? Exatamente. Mas depois vamos adaptando. Somos como uma plasticina, vamos moldando consoante o contexto em que vivemos e isso tudo. Epá, sem dúvida. Isto daqui a bocado estamos aqui a fumar cachimbos e aqui naquelas poltronas. Isto é bonito. Eu já me estou aqui a recostar no meu divã. Exatamente, no divã. mas é isso. Eu acho que é bom olhar para as coisas mais atuais da SEGA com um olhar crítico, como se deve olhar sempre, não é? Não é só porque é SEGA que é bom, até muitas vezes antes pelo contrário, mas também não é só porque é SEGA atual que é mau. Portanto, olhar para coisas mais recentes também seria bom para aqueles que ficam muito presos ao passado, porque há muita coisa boa que a SEGA tem feito no futuro no presente, aliás, mais recente, não é? Nestes últimos anos, e que acho que vale a pena experimentar. E por falar de coisas recentes, para além do Sega Lounge, também tens um outro projeto também de podcasts falado em português. Eu esqueci-me de dizer aos nossos ouvintes que o Sega Lounge é em inglês, tendo em conta que a comunidade da Sega fala maioritariamente em inglês. Mas depois também tens um outro projeto de podcast que é o Segas Ices. Podes falar um bocadinho sobre este projeto? Sim, o Segas Ices foi é um projeto que não é propriamente meu, digamos. É um projeto que o João Pires, que nós já mencionámos, exatamente. O Rafsig, companheiro da Rádio Sega também, que quis criar e convidou-me. Foi um projeto que houve ali durante alguns anos em que teve em construção, não é bem construção, mas é mais do género, avançamos, não avançamos, e de facto no último ano finalmente avançamos. E é um bocadinho diferente do que é o Sega Lounge, porque não é só de entrevistas, há episódios também mais de conversa, olhamos um bocadinho para aquilo que, como é em português, para a comunidade portuguesa, ou brasileira, eventualmente, poderemos eventualmente também fazer isso no futuro, sim. Não sei, mas é mais focado também nas nossas experiências enquanto pessoas que cresceram em Portugal e experienciaram, vivenciaram o que era a SEGA em Portugal, que, como eu disse há bocadinho, é um bocadinho diferente do que é a experiência do que era ser fã da SEGA noutros lados, porque aqui a SEGA era mesmo uma presença muito forte. Mesmo na América, por exemplo, não era a mesma coisa do que aqui. Nós aqui éramos mais bombardeados com coisas da SEGA do que provavelmente os Estados Unidos. Sim. Daí que haja mais fãs da SEGA, se calhar cá, e outros países europeus. Mas o objetivo do Segas é isso, é partilhar as nossas experiências, minhas e do João, e das pessoas com quem conversamos, e dar a conhecer um bocadinho também daquilo que os faz, que os torna fãs da SEGA, os projetos que também têm. E é essa a ideia. Okay. Em português. E em português, sim. Bom, estamos aqui na reta final da nossa conversa. O que é que a gente pode esperar do Sega Lounge, do Segas Ices? Onde é que as pessoas podem ouvir estes podcasts? Portanto, neste momento podem esperar a mesma coisa dos dois, que é uma pausa. o Sega Lounge porque está em final de temporada, portanto, e penso que quando as pessoas estão a ouvir este episódio, provavelmente será na próxima semana, será o último episódio da temporada 6, e portanto eu agora tenho estado a fazer as temporadas mesmo a nível de ano civil, mas tenho planos de trazer uma temporada 7, até porque há aí ideias e há aí convidados com fartura para trazer ao programa, mas agora preciso descansar. Mas as pessoas podem ouvir em backlog, porque os episódios estão disponíveis ainda. Existem já mais de 100 e tal episódios para ouvir, portanto as pessoas, apesar de nós estarmos a gravar numa altura de pausa do Sega Lounge, mas podem ouvir mais de centena de episódios que estão disponíveis. À vontade, não é? São 170, esta semana 171 com o da semana que vem, portanto são
uma porrada deles. E são granditos, portanto, dá para ouvir em várias vezes, por isso. Mas se quiserem... Ok. E do Sega fácil. Sys, o que é que a gente pode esperar? Está de pausa também, não só por isso, mas também por questões da nossa vida pessoal, minha e do João, portanto estamos aí a reavaliar. No entanto, também, segasys.pt podem ver o que é que, ou aliás, ouvir aquilo que nós já gravámos. Sim. E fiquem sintonizados para notícias nos próximos tempos. É o que eu posso dizer agora. Ok. E o Sega Lounge, onde é que a gente pode ouvir? thesegalounge.com. Ou então, talvez seja a maneira que toda a gente faz, nas vossas apps de podcasts, procurem por The Sega Lounge ou Sega Lounge e há de aparecer, espero eu. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, David, por este bocadinho. Espero que tenhas gostado. E como estamos nesta época, olha, umas boas festas para ti e tudo bom. Está bem? Felicidades para toda a gente, corra tudo bem. E saúde acima de tudo, não é? Nesta fase. É o mais importante. Exatamente. Vá, um grande abraço. Obrigado pelo convite, João. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado, KC. Se tiverem curiosidade de ouvir os podcasts do David, os links para o da Sega Lounge e o Sega Sys estão na descrição. E é desta forma que encerra a primeira parte da segunda temporada do Piado Pardal. Vou fazer um mini break e conto voltar já no início de janeiro de 2022. Se tiverem alguma sugestão de convidado ou sugestão de tema, ou até mesmo um feedback técnico para o podcast, escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso estejam a ouvir no YouTube, mandem mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal, ou então mandem-me um tweet, @piadopardal, tudo junto. Por hoje é tudo, não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube, ou seguir-me no Spotify, no Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.